Vamos agora abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Deus e Pai, te damos graças por esta palavra. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tu tens nos concedido. Estamos juntos para ouvir, para meditar na área de piedade dos lares. Deus, sabemos como é importante. Pedimos a tua bênção sobre este tempo agora. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Bom dia a todos. O assunto desta manhã, piedade no lar, é importante nosso dia, porque é um grande problema nas nossas igrejas. Um presbítero descreveu a situação assim: nosso povo está aprendendo a importância de estar no culto nos domingos, mas durante a semana as famílias não estão aplicando o evangelho nas suas vidas. A família moderna é desorganizada e individualista. Perdeu a ideia de sacrifício, engoliu promessa
de sucesso individual. A família moderna não é uma unidade na fé e na prática, mas um lugar de encontro breve para alimentação, para sono. A família moderna de hoje é apenas uma casca sofrida sendo atacado pelo diabo com muito sucesso. Devido ao trabalho do pai e da mãe, o uso do creche, depois disso a escola para crianças a partir de 3 aninhos de idade, a vida de família moderna centraliza-se fora do lar. Todo o seu tempo está lá no mundo. Menos algumas horas à noite, os sábados, talvez os domingos. Na família moderna, o lar é o lugar de encontro breve para alimentação, para sono. As pessoas permanecem no lar apenas para algumas horas. As poucas diriam que o seu lar é um lugar edificante. E uma vez que muitos de nós temos uma vida assim, uma vida corrida, também é nossa realidade. Nossa família centraliza-se fora do lar. E se não tenha como mudar isto, você tem que perguntar-se como é que está usando estas poucas horas preciosas que tem em casa. Para a família cristã que adotou o ritmo moderno, a igreja é um lugar estranho, um lugar estrangeiro. Se faça parte de uma igreja confessional, não há muito entretenimento. Crianças não sabem sentar-se para ouvir o ministro da palavra. Jovens não identificam-se com a música, com a sobriedade, com a solenidade do culto solene. E adultos querem fazer alguma coisa. Eles não aceitam a ideia de ficar sentado, recebendo, ouvindo a pregação da palavra. Ninguém respeita a autoridade. Então, os administradores, porque não podem chamar os líderes, mas eles desistem. E qual a solução? Tem 2 soluções. Ou a família tem de ser diferente, ou o culto tem de ser diferente. Qualquer outra solução gerará apenas hipocrisia, adoração insincera. Muitos líderes das igrejas decidiram que devem mudar a forma da adoração para que seja mais parecida com a realidade da família moderna. Então a música tem de ser ao gosto dos jovens. O culto torna-se um lugar público para exibir as modas novas que as moças estão comprando. Crianças são até tiradas dos cultos, fora da comunhão dos santos, fora da pregação da vida, até cheguem à idade onde não podem aguentar a adoração sincera, simples, com a pregação profunda. Mas a Bíblia ensina outra solução. A igreja precisa de lares cristãos. Lares que têm a mesma mensagem do que a igreja. A igreja não deve ser um lugar estranho para as famílias. A igreja não deve ser um lugar apenas para aprender novas coisas. Não vamos para a igreja para aprender alguma coisa. Vamos para a igreja para adorar, para aplicar aquilo que estávamos ouvindo durante toda a semana nos nossos lares.
culto no domingo não deve ser algo diferente. Mas o começo, a continuação de tudo que os membros das famílias estão fazendo todo dia da sua semana. Não é difícil achar passagens que falam sobre a importância da família no plano de Deus, na lei de Deus, já em Deuteronômio 31, Josué 4, lemos que muitas coisas estavam acontecendo para ensinar os filhos sobre Deus, sobre as promessas. Também na liturgia do povo de Deus, lemos o Salmo 78, por exemplo, que fala como é importante contar a geração vindoura. Lemos, ele estabeleceu um testemunho Jacó, Salmo 78, versículo 5, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda ao de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. E vemos também Juízes, capítulo 2, versículo 10 até 11, as consequências dos pais que são infiéis na sua tarefa. Juízes 10 foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Importante entender as consequências de não ensinar a sua família em casa. Imagine você conversando com seu neto, e o neto não conhece o Senhor. Interessante ver também que quando o nosso Senhor Jesus Cristo entrou neste mundo, ele nasceu de uma mulher, ele fazia parte de uma família. Ele foi chamado a ser carpinteiro, assim como seu pai. E lemos sobre os irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Tudo isso mostra que a piedade no lar é importante. Faz parte do plano de Deus, o plano da redenção. E essa continuidade entre a família e a igreja, e podemos até acrescentar a escola nesse triângulo, que tem Deus e a igreja, e a escola, a igreja, a família, o lar e a escola faz um triângulo, e todos devem estar dizendo a mesma coisa, a continuidade. E vemos que essa continuidade é para o bem ou para o mal. Cada parte influencia a outra parte. Neste simpósio, há muitos líderes das igrejas que querem ver uma reforma nas suas igrejas. Mas devemos entender que o seu sonho ter um culto reformado, culto bíblico, um culto simples, não pode acontecer se a vida familiar não seja reformada, seja transformada pela obra do Espírito Santo. O desejo de todo líder na igreja de Deus deve ser que haverá mais piedade no lar. E quem é responsável pela piedade no lar? São os líderes na igreja, os pais. Quantas vezes lemos isso na palavra de Deus? Os jovens, as famílias, as nossas crianças só podem aplicar aquilo que eles conhecem. Então lemos neste contexto as palavras de Paulo
2 Timóteo 3, 1 até 5, que lemos. E devemos entender que essas são as últimas palavras escritas do apóstolo Paulo. Depois de lutar tantos anos, ele estava querendo advertir a igreja. E antes de colocar a caneta na mesa para a última vez, ele falou essas palavras. Devemos prestar atenção a estas palavras. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha, se talvez você pode ler a lista aqui, está na sua Bíblia, os primeiros 5 versículos de 2 Timóteo 3. E podemos perceber que Paulo está falando sobre a família. Ele tem aqui também o contexto de desobediência aos pais. E quando ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, devemos prestar até mais atenção. Será que ele está falando sobre mim? Será que a piedade da minha casa, do meu lar, é apenas uma forma de piedade? Em verdade, se pode dizer que tem uma família cristã, mas o que você quer dizer com essas palavras, família cristã? O que significa? Aos olhos do mundo, a família cristã, aquela família mansa, simpática, a família que está nos cultos, nos domingos, nos estudos bíblicos durante a semana, faz parte também dos simpósios, eventos assim. Uma família que está fiel nas suas ofertas. Será que isso descreve a sua família? É isso mesmo? Podemos definir a família cristã pelas atividades dela? E veremos que a nomenclatura, o exterior, nem sempre reflete a verdade. E nem todas as chamadas famílias cristãs têm Cristo no lar. E a pergunta mais importante não é se você tem uma família que está indo para os cultos no domingo, ou seja, uma forma de piedade. Mas a pergunta mais importante é, será que Cristo Jesus habita no seu lar? É possível ouvir a palavra de Jesus Cristo no seu lar, todo dia, na leitura da palavra santa? Se eu visitasse a sua casa durante a semana, eu seria edificado pela mensagem do Evangelho, na leitura, como sou edificado na minha igreja? Meus filhos indo para a sua casa para brincar com seus filhos seriam edificados pela palavra de Deus na sua casa? Eles ouviriam Jesus Cristo falando? E vocês, cristãos, vocês aproveitam do fato que Cristo abriu o caminho para que possam falar com o Santíssimo Criador todos os dias da nossa vida? Será que seus filhos entenderiam o que eu acabei de falar? Abrir o caminho para os céus, o que é isso? Isso é oração.
estamos aproveitando da obra que Cristo fez. Sua família está dando graças a Deus pela obra de Jesus Cristo nessa oração. Vocês oram juntos com a palavra de Deus. É necessário ler a palavra e responder na nossa oração. Dá para perceber o aroma de Jesus Cristo na sua casa? O que é isso? Cristo Jesus, cremos, confessamos que Ele é o Rei eterno, o Rei vitorioso, o juízo misericordioso. Dá para ver isso na sua casa? Seu lar é um lar que celebra a obra completa de Cristo Jesus. Dá para ouvir os cânticos de alegria no seu lar todo dia. Dá para ouvir os cânticos de gratidão. E esta celebração continua até nos tempos difíceis, nas tribulações da vida. Posso fazer a mesma pergunta: dá para ouvir os cânticos de louvor nas tribulações? Os salmos, as lamentações do povo de Deus. Cristo habita no seu lar. Quando você fala com sua esposa, com seu marido, ela pode perceber Cristo nas suas palavras, no seu coração. É possível ver que quem governa a sua casa é o mundo ou o rei do universo. O presbítero pode entrar no seu lar e ver que Cristo habita nos seus corações. Ou será que visitando na quarta-feira ouvirá mais falar sobre comida e esportes e modas e trabalho do que o Cristo que está reinando nos céus? Qual aroma da sua casa? No terceiro capítulo da sua última carta, Paulo faz um contraste entre os tempos difíceis e a vida de Timóteo. Ele diz em 2 Timóteo 3, 14 até 15, ele fala sobre contraste. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Qual a categoria da sua família? Os primeiros 5 versículos? Ou 14 e 15? E mais, olha o versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos concordam que a igreja deve ser contracultural. Lemos isso, por exemplo, em Lucas, capítulo 2, 34, quando está falando sobre Jesus Cristo. Ele é chamado o alvo de contradição. Então todos concordam que a igreja deve ser contracultural, ou podemos dizer até um exemplo para a cultura,
mas nem todos entendem que isto também aplica à igreja durante a semana. Quer dizer, sua casa, seu lar, será bem diferente do que o mundo. Mais parecido com aquela rito que pessoas acham, jovens acham, no domingo, do que a casa do seu vizinho. Então, qual é o nosso alvo? O que é que queremos, pais? O que é que queremos? Queremos Cristo nos nossos lares. E pense nos textos que falam sobre isso. Eu vou salientar, destacar apenas alguns textos. 1 Coríntios 1, versículo 2, diz que somos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos santificados juntos com todos que invocam o nome de Jesus Cristo. Há uma ligação íntima entre o nosso coração durante a semana e também no domingo, no momento de adoração. Em Gálatas capítulo 4, Paulo está fazendo um contraste entre os que estão sujeitos aos rudimentos do mundo e os filhos, os herdeiros de Deus. E ele está dizendo que nunca devemos voltar à escravidão. E no final vemos a oração do apóstolo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Descreve seus lares. Cristo formado em vós. 2 Coríntios capítulo 3, 2 e 3 explica que a igreja de Cristo no certo lugar já é manifesta e lemos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Cristo, reinando no lar, também dá orientação contínua no lar. Ele habita no lar. Ele é formado nos corações dos crentes. E as consequências são visíveis. 1 Coríntios 11, 3 deixa claro que Cristo é o único rei no seu lar, no lar cristão. Ele diz: quero, entanto, que saibas ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça de mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher ou criança pode tomar a posição de Cristo. Na hora que decidir se submeter a outro dono, é claro que Cristo não habita mais naquele lar. Essa declaração de Paulo cria uma tensão na nossa vida. Imediatamente temos de tomar muitas decisões sobre o nosso comportamento. Os nossos filhos têm que entender as consequências da confissão de Cristo. Quando professar a fé em Cristo Jesus, você está falando sobre com quem vai casar-se. Está tomando uma decisão sobre onde vai trabalhar, onde vai morar, como se divertirá, quem será o seu amigo. Seus filhos entendem isso? As consequências de ter Cristo como um rei no lar. E o diabo está olhando e está dizendo a vocês: veja como essa igreja está te privando de tantas coisas.
Os cristãos sabem. Cristãos sabem que eles têm como rei o eterno, todo-poderoso Deus Trino, que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Se obedecer e submeter-se a Ele, acharão a sua vida. Vocês, pais, vocês entendem isso, vocês creem nisso. Então, por que está privando seus filhos deste rei eterno? Quando temos essa perspectiva de Cristo Jesus como rei no nosso lar, Cristo Jesus que nos dá a liberdade de finalmente respirar, ser como somos criados. O Pai que entende isso vai proteger a liberdade que temos em Cristo. Isso é o pano de fundo da piedade no lar. Em Cristo achamos a liberdade. Um cachorro livre nunca vai querer voltar para o corrente, porque ele sabe a diferença entre liberdade e escravidão. Se não saiba a diferença, e tristemente muitas famílias que se chamam cristãs não sabem. Eles acham melhor ficar lá escravizado no mundo, escravizado ao esporte, às modas, a tudo, todas essas coisas. E os pais acham que eles são legais, eles acham que eles são pais, amigos, quando eles deixam seus filhos continuar nesse caminho, quando eles privam os seus filhos da liberdade que temos em Cristo. Eu já ouvi, mas pastor, meu filho ele não gosta de ler. Ele tem muita dificuldade de prestar atenção no culto. Porque ele não entende a importância. Irmãos, feche a Bíblia na sua casa e vai ver as consequências. A família se tornará mais piedosa quando a Bíblia está fechada, ou entrará o mundo cada vez mais? Pare de dar graças a Deus pela obra de Jesus Cristo, pela cruz, pelo perdão dos pecados, e você verá as consequências. Sua esposa vai te perdoar se ela nunca ouviu a mensagem, perdão. Seus filhos. Quando Cristo habita no lar, quando a glória da sua obra é celebrada todo dia, quando a paz, o perdão que ele obteve para a igreja, quando podemos ver o fruto do Espírito Santo nos lares, nos corações dos pais, dos filhos. Irmãos, nunca vai querer voltar, porque Cristo é o Rei maravilhoso. Isso será visível. Meus irmãos e irmãs, também Cristo é santíssimo. Não brinque com a ideia de ter Cristo no seu lar. Não sai daqui dizendo, sim, então, Cristo está rei no meu lar. Porque há consequências. Porque Ele é santíssimo. Ele é fogo consumidor.
como lemos muitas vezes no Antigo Testamento, Ele não divide a sua glória com outras pessoas. A sua glória brilha sobre todas as outras coisas. E essa glória de Cristo Santíssimo que deve ser visível nas nossas casas. Finalmente, querendo piedade no nosso lar, devemos lembrar do que o Espírito Santo fala em Hebreus capítulo 2, 11 até 18. Hebreus 2, 11 até 18. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. No final, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, é isto Cristo que habita no lar cristão. Aquele que não se envergonhou de chamar nós irmãos. Então, o que é essa piedade no lar? Piedade no lar é simplesmente uma celebração contínua na obra de Jesus Cristo. E como é que podemos celebrar a obra de Jesus Cristo continuamente? Eu acho os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil dizem, artigo 10, culto doméstico, que é uma forma de falar sobre piedade no lar, o ato de fazer meditações no lar, é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Que palavras bonitas, que herança bonita. Então, o que é que precisa nos nossos lares? Precisamos tempo para meditar na obra de Jesus Cristo. Essa obra que foi revelada tanto na leitura das Escrituras quanto na pregação no domingo. E temos de ter tempo para ensinar, para refletir sobre as consequências da mensagem da graça. Temos de ter tempo para responder a mensagem do Evangelho com gratidão, com oração, com cânticos de louvor. E precisamos tempo para nós mesmos, como indivíduos na casa, como casais e junto com os nossos filhos. Tudo isso além de ir para a igreja fielmente para os cultos no domingo. Ninguém vai pensar em Cristo se ninguém esteja conversando com Ele e ouvindo da sua palavra.
Se a obra de Cristo não seja lembrada na sua casa todo dia, Cristo habita no seu lar? Ou será que Cristo tem o seu tempinho lá no domingo, às 2 horas, 3 horas de culto? Cristo é formado em nós ou é reservado para o domingo? Há muita coisa, pastor, muita coisa. Tem que ler, tem que orar, tem que ensinar, tem que falar sobre sermão, tem que cantar louvores. Como fazer isto? O que é preciso é tempo. Um pai que diz que é um homem fiel. O pai que anda na igreja se apresentando com cabeça do seu lar. O pai que ama a sua família, mas nunca está com a sua família. Nunca está dirigindo oração no seu lar. Ele é um pai hipócrita. Ele não pode dizer que ele ama a sua família, nem que ele é o cabeça do lar. Primeira coisa a estabelecer na sua casa são horários de cada dia, que serão reservados para meditação, para leitura, para oração, para cânticos. E como podemos achar tempo para tudo isso? E quando Cristo habita no seu coração, quando Cristo é o reino na sua vida, quando Cristo está dirigindo a sua vida, quando você reconhece que Ele é o Rei glorioso, não é difícil achar esse tempo, não. Porque é prioridade. Se fosse a custo de algumas horas de dormir, vale a pena? Se é a custo de mais uma atividade para sua filha, vale a pena? Se seu filho tem que perder um jogo de futebol, irmãos, nem temos de falar, é tão óbvio. Da piedade e rotina são irmãos. Então, o que é importante é achar algo que você faz todo dia. Algo que você está fazendo todo dia e só colar esse momento de meditação com esse dia, esse momento. O homem sábio vai achar as coisas na sua vida que são programadas. E vai usar estes pontos como ponto de partida. É isso que os nossos antepassados reformados têm feito há séculos e séculos. Isso também faz parte da minha herança espiritual. Uma vez que Jesus Cristo deu graças a Deus pelos pães que Ele multipliquei antes de comer. É uma boa prática começar com isso. Todo dia estamos comendo, podemos achar tempo por isso. Então, antes de comer, de novo depois de comer, na sua casa, o seu lar, sua família deve estar juntos orando. E orando, sempre, irmãos, sempre oram com a Bíblia aberta. Lendo a palavra, orando a Deus. Nesse horário, nunca vai esquecer. Nunca vai comer ingrato. E sim, vai demorar as suas refeições. Talvez mais 20 minutos de manhã, mais 30 minutos com o almoço, mais 45 com o jantar. Mas imagine como Cristo
reinará na sua casa. Se Ele está falando todo dia, tantas vezes. Se os pais não acham tempo para ler, se eles não reservam o tempo para ler a palavra, seus filhos também não vão achar tempo. É fácil dizer, não, pastor, todo dia eu digo ao meu filho, vai, leia a palavra. Mas o pai nunca tem tempo para fazer isso com seu filho. Não deve esperar um milagre assim do seu filho. Temos de investir tempo na nossa piedade. É uma decisão que tomamos. Ao mesmo tempo, devemos entender que é uma coisa natural. Se quiser fazer isso, no início será um pouco estranho. Eu me lembro, depois de me casar, eu e minha esposa, lá no nosso apartamento muito pequeno, porque era seminarista, e lá abrimos o saltério e começamos a cantar um salmo, eu e ela só, e ficamos rindo, porque nós dois viemos de uma família grande, com muitas vozes cantando, mas começamos desde o início cantando os salmos juntos, e depois ficamos bem. Isso é interessante, mas sendo vulneráveis é importante para o relacionamento entre nós dois também. Então, o que é isso? É uma coisa natural. Deve tornar-se algo muito natural na sua família, que nem vai pensar mais, nem vai pensar em pegar o garfo sem orar, nem vai pensar em sair da mesa sem abrir a palavra, sem orar. Torna-se algo natural na sua família, assim como a respiração. Mas veja bem, eu estou vendo pouco pessoas, os pais que estão querendo começar com essas meditações a casa, e eles, depois de comer, eles têm todos os filhos lá, pai abre a Bíblia, e ele está dando aulas como se fosse um pregador do púlpito, e os filhos ficam olhando assim, a mulher nem quer falar, porque não é apropriado para uma mulher ensinar. Isso não é ideia. Ideia é que todo dia, antes de comer, depois, a família está orando. As crianças estão fazendo perguntas, as crianças estão orando a Deus. O pai, até o próprio pastor, pode olhar e dizer, meu filho, eu não entendo esse texto, o que vocês acham? E os filhos compartilham suas ideias. Isso é uma coisa bem normal, bem ordinário na casa, e você vai ver que o ambiente vai mudar na sua casa. A mensagem da igreja vai começar a ser parecida com a mensagem no lar. Os pais não serão considerados hipócritas pelos jovens, sabe? Quantos jovens olham seus pais dizendo, pai, é fácil, hein? Você vai para a igreja, mas durante a semana está fazendo o quê? Irmãos, pensem nisso. Pensem no impacto profundo dos seus filhos. Os seus filhos entrando no quarto do pai e vendo o pai orando sem perceber que o filho está vendo. Imagine como muda o ambiente na sua casa. Imagine como muda a alegria, o entendimento do seu filho a ver o pai cantando os cânticos, os salmos com alegria na casa, com todas as suas forças. Talvez nem está pegando a melodia bem, mas está cantando com alegria. O filho vai lembrar disso. Filho vai lembrar disso. Paulo fala sobre isso ao Timóteo. Está falando sobre infância. Infância. As sagradas sagradas letras.
Estava pensando em compartilhar o que faço na minha casa todo dia, que é uma continuação de uma tradição bem antiga, tradição reformada. Toda refeição, lemos a palavra no primeiro café de manhã, a literatura de sabedoria, um salmo, e conversamos. E depois disso, os crianças e todos nós estamos decorando textos. Mas agora eu acrescentei também, decoramos o credo apostólico, porque eu estava lendo e Lutero disse que se quisessem permanecer na casa dele, até os servos devem ser capazes de recitar os 10 mandamentos, o credo apostólico e a oração do Senhor. Eu pensei, bom, quanto mais os filhos na casa. Então, estamos decorando os textos, 3, um texto novo, um texto que aprendemos já na semana passada e outro terceiro texto que aprendemos na história. Então, todo dia você gasta 15 minutos, tudo isso. Almoço, lemos agora do Novo Testamento. Agora estamos em Lucas e fazemos perguntas. As pequeninas eu faço perguntas sobre os fatos. O que aconteceu no primeiro dia da semana, depois da morte de Jesus Cristo. E com as crianças maiores eu faço pergunta um pouco mais diferente. Por que aconteceu? Eles vão falar sobre a sua fé, eles vão mostrar que eles entendem. E com as crianças maiores, 13 até 18, eu tenho perguntas mais avançadas. E por que é importante para nós? E onde pode achar uma mensagem semelhante a isso na palavra? E ficamos indo do Antigo Testamento para o Novo, estudando algum tempo. E jantar podemos fazer mais uma vez agora do Antigo Testamento e cantamos salmos. Um estamos decorando, um é novo, só na sequência, e o terceiro é um que aprendemos anteriormente. E geralmente a Ameren, pequenina, sempre pede que cantássemos Santo, Santo, Santo e Aleluia. E já com 1 ano, agora 2 anos, ela também gosta de participar. Para essa família é difícil entrar na igreja, uma coisa, um lugar estranho? Claro que não. Claro que não. Irmãos, assim, tem essa ideia de Cristo como Rei no nosso lar. E essa piedade no lar apenas começa com essa leitura e essa oração e os cânticos. Mas veja como cresce em toda a área. Veja como no domingo, depois da pregação, ou talvez na segunda-feira de manhã, a família pode discutir e falar sobre a pregação. Veja como as crianças estão olhando a palavra, estão falando com seu pai sobre a pregação, sua mãe sobre a pregação, dizendo, pai, é interessante que o pastor falou isso, porque também lemos 2 semanas atrás algo semelhante. E tem disciplina na casa. Piedade no lar também vem com disciplina. E é o que acontece assim. As crianças aprendem que a mensagem, o evangelho, não é algo intelectual, não é uma teoria, mas tem consequências reais na vida do indivíduo. E assim, a criança, a família, eu aprendo mais sobre a minha igreja. Eu aprendo sobre a pregação, sobre as confissões, sobre os ofícios. A família tem muito tempo a orar pelos que estão sendo disciplinados, os que estão sendo perseguidos. Irmãos, importante, essa piedade no lar, importante achar o tempo. O Dr. Joseph Pipe, ele falou ontem claramente sobre a seriedade dessa mensagem, sobre a seriedade de estar
na sua casa, vendo Cristo. Todo dia, celebrando Cristo. Todo dia. No final, lemos a bênção que está no Salmo 128. Salmo 128. Agora entendemos este salmo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São caminhos exclusivos. São diferentes do que os caminhos do mundo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Está vendo a figura aqui? É literal. Crianças ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel.